Cenário econômico, ações que ficaram de graça com grandes quedas. Vamos falar de possível redução de imposto e possível aumento de imposto. Então já deixa o like, vamos entender um pouco sobre isso. Então, a gente vê um cenário econômico mais complexo do que fora lá em 2007, 2008, mas embora muito complexo, se a gente destrinchar essa narrativa toda, a gente vê uma bolsa de valores muito mais barata e isso deixa o mercado aí um pouco mais otimista. Então, mesmo com risco de recessão, inflação, eleições, o BOFA ainda aí tá pondo algumas ações como interessante aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada no que eles falam, né? Eles falam aqui do possível risco da recessão nos Estados Unidos. Isso é real, porém eu acredito que não vai chegar a entrar realmente na recessão. Então eu acredito que o pior já passou, mas é lógico que não posso cravar aí, a gente vai ter que ir acompanhando aos poucos. Ainda assim, muita volatilidade com certeza deve acontecer. 2023 é ainda um pouco difícil, né? Então, no Brasil, as preocupações em situação fiscal, né? A gente vê PEC disso, PEC daquilo, populismo para cá, populismo para lá, né? Que é agravado aí com as eleições dos dois partidos. A gente vê pau a pau aí esbatendo na Petrobras aleatoriamente, muitas vezes, né? Então, a gente vê ainda, dada essa incerteza toda, o BOFA pondo aqui o Brasil overrate, e eu realmente concordo, né? O Brasil tá barato, né? Até mesmo as bolsas aí, como os Estados Unidos, já tá começando a ficar barato. Imagina o Brasil que já vem apanhando aí já há um tempo, né? Então a bolsa está barata, as empresas continuam dando lucro. Eu acho que o cenário não é tão ruim assim, né? Então, ele fala que em relação às commodities, que tem um peso relevante à bolsa, né? Inclusive afetam o humor, né? Porque às vezes as ações nem estão tendo prejudicadas, mas quando a Vale e a Petrobras começam a cair, as outras acabam caindo aí no humor aleatório junto, né? Bom, eles acabam destacando aqui como positivo a PetroRio. No meu caso, eu acredito mais na 3R Petroleum, e para o longuíssimo prazo talvez a Enalta seja interessante, pagando dividendos. A Petrobras é uma incógnita, né? Mas sim, está muito barata. Então, a gente vê os principais nomes que eles elencam aqui para o terceiro trimestre. O BOFA também gosta de celulose, é interessante realmente, e alumínio, né? Enquanto as perspectivas para o minério de ferro são menos agressivas, realmente são menos agressivas, mas não são caóticas. Eu também sinto confiança na China, tá? Mas a gente sabe que a China é uma caixa de Pandora. Enfim, essa é a narrativa aqui do BOFA, está bem coerente. E eles destacam, obviamente, também, né, alguns ativos da Bolsa Brasileira, como os bancos, também concordo, seguradoras, excelente, empresas de consumo com exposição no segmento de alta renda. Isso aqui a gente podia até tentar destrinchar um pouco mais no próximo vídeo. Mas eu gostei aqui dos argumentos do BOFA, né? Embora eles não tenham falado nada do setor elétrico, que é um setor tão resistente aí, né, à crise. E agora falando da possível redução do imposto, a gente vê o governo planejando pacote para a indústria às vésperas das eleições, mas sim, no caso desse pacote aqui eu achei muito interessante, tá? O setor industrial ele precisa de incentivos no Brasil, urgente, né? Então a gente vê aqui que hoje, né, uma empresa pode deduzir do imposto de renda e da contribuição social sobre o seu lucro líquido, né, investimentos em máquinas e equipamentos. Só que essa dedução é parcelada e pode demorar 20 anos para reaver esse investimento. Então, hoje, eles estão tentando discutir algo que essa redução seria aí em 1 ano. Isso aqui seria fenomenal, né? Outro ponto é que eles estão buscando também a simplificação dos impostos, onde a medida teria a suspensão do recolhimento de impostos pela cadeia, aí, né, as empresas que compõem a cadeia de produção, e centralizando em um único elo. Se bem calculado e caso não eleve o imposto, realmente isso aqui é excelente, né? Então a gente vê o cenário econômico muito difícil e com isso traz muita dificuldade para o setor industrial e consequentemente VEG e Home apanham bastante, mas essa mudança, possível mudança aí da dedução e tudo mais, vai trazer muito benefícios para as empresas que têm algum vínculo com máquina e equipamentos, tanto a que compra quanto a que vende, como no caso a Home aqui, né, que ela já despencou aqui do seu topo, né, 70% praticamente, né? Essa queda infinita, é aquela velha história, quando a gente vê uma ação com a faca caindo, né? O mercado antecipando a desgraceira à frente, a gente deixa a ação cair e tenta comprar em alguns fundos. Só que o que acontece é que aquilo que parecia ser fundo não vira mais fundo quando o cenário começa a se deteriorar ainda mais, né? A gente viu a guerra e tudo mais, deixando o mercado mais desanimado, a ação caiu mais um pouco, mas não foi tanto. Olha só a diferença de quem comprou nesses momentos aqui, né? E quem tentou acertar aqui esses pontos já foi muito melhor, né? E aí ela ficou tentando lateralizar aqui, em momentos ainda delicados da economia. Eu tinha traçado esse fundo aqui, eu fui ver hoje, ela bateu exatamente nos 10,75 aqui e conseguiu dar um repiquezinho. Será que ela vai resistir?
não dá para saber, né? Hoje ela está a 11,52, está um preço barato, mas o risco ainda existe, como nós vimos. Essa mudança aí, se for aprovada, pode ser bastante benéfica, mas o cenário ainda é conturbado, né? E a Home, caso ela volte aqui ao topo, já conquistado anteriormente, ela teria que subir quase 220%. Isso é amplamente possível, ela nunca chegou a estacar, os seus resultados continuam crescendo. Ela fez um turnaround no passado, onde ela evoluiu os seus produtos, então é amplamente possível. Essa empresa aqui é fantástica para ter aí um setor que vai te dar possibilidade de grandes lucros, mas um apetite ao risco maior. Então é sempre interessante ir comprando na cautela, sabendo que você pode ter um lucro muito maior que qualquer ação perene de Barsi, né? Os bancos, ou mesmo as tão queridas linhas elétricas. Só que a gente tem, né, esse risco de repente o cenário se deteriora e ela cai mais. Então sempre muita cautela, mas uma possibilidade sim, né, de lucros aí muito grandes, como as ações de commodities costumam trazer. Então eu acho a Home bastante interessante nesse preço. E aí, falando da VEG, nós também vimos uma queda forte do topo até o momento. Ela já caiu 42%. A VEG é uma empresa mais consolidada, porém a pessoa então precisaria menos apetite ao risco. Mas eu, para ser sincero, ainda acho que, embora mais diversificada, pode ter menos quedas caso realmente aconteça o caos. Ainda assim pode ter quedas, e caso ela volte ao seu topo, ela teria então uma alta de 72%, então a alta seria menor em relação ao topo. O topo aqui da VEG era um PL muito mais esticado que o topo da Home, então olha só, eu acho que está tendo aí um desequilíbrio, né? Eu acho que o apetite aqui para o risco está pendendo mais para a Home, né? A gente pode comparar um apetite do risco da Home com o Bitcoin, por exemplo. Bitcoin voltar ao seu topo aí recente, ele teria que subir 215%, praticamente a mesma coisa do que a Home, né? Só que a Home ela gera lucro, então conforme ela vai, tem toda essa história do seu turnaround, né, que está gerando aí produto, né? O Bitcoin, embora eu goste do Bitcoin, acho super interessante, ele não gera lucro. Então, assim, quem diz que esse preço que ele está hoje não é o preço justo do Bitcoin? Eu não sei, né? Eu sei que ela é uma tecnologia que tende a ter bons resultados no futuro, né? Mas assim, não tem um lucro para nos guiar do preço justo aí do Bitcoin. Enfim, a gente volta aqui para a Home, a gente tem um dividend yield hoje, nesses preços da Home, de 8,48. Então ela nunca deixou de pagar dividendos ainda. Um dividendo da VEG é muito menor. Então assim, você vai ter uma empresa de crescimento, uma empresa fantástica, talvez a melhor da bolsa, mas assim, é uma excelente empresa a um preço não tão agradável como o da Home. A gente vê um PL de 30 ainda, mesmo com as quedas, e a Home um PL de 3,96, né? Algo bizarro. O PVP aqui de 0,89. Puxa, e o PVP da VEG de 9,22. Então são realidades diferentes. As margens, olha só, ela compete com a Home, com a VEG, né? Elas têm aí uma situação de dívida bem tranquila, né? A VEG, então, nem se conta, né? Um ROI aqui superior realmente ao da VEG, né? A VEG tem um ROI superior, um ROI também, mas ainda assim bom ROI aqui a Home, né? E na taxa de crescimento, 20% aqui da VEG, né? O crescimento na receita, 27% no lucro, então um crescimento fantástico, né? 20% é um crescimento verdadeiro, né? O da Home também é um crescimento muito interessante, mas um pouquinho aqui é ainda em relação ao turnaround que ela vem fazendo. Então, ela tem que dar um pouquinho mais de passos aí para chegar ao nível de crescimento da VEG, né? Mas mesmo assim é justificado por múltiplos extremamente ridículos, né? 0,89 contra 9,22, né? Puxa vida, né? Então a gente vê aqui, no caso da Home, que seria a minha escolha desse setor industrial, a carteira de pedidos ainda está em níveis muito interessantes. Ela tem aqui uma entrada ainda boa, embora menor, né, do que no ano passado, no mesmo trimestre, mas isso aqui oscila tranquilo. E a carteira de pedidos batendo aí recordes. Olha só quanto que ela tem ainda nessa fila. Então ainda vai gerar bons resultados, de olho na entrada dos novos pedidos que vai acontecer no novo trimestre e sempre de olho aí também na carteira. A carteira vai mostrar mais o curto prazo e aqui a entrada de pedidos talvez um longo prazo um pouquinho maior, né? A gente vê o EBIT da empresa, turnaround,
resultados acontecendo, né? Fantástico o case aqui da Home, né? E ela tem o resultado aí que deve ser anunciado dia 19 de julho. A gente vai saber um pouquinho mais sobre a sua carteira de pedidos e sobre a entrada de novos pedidos. E aí, falando da proposta que tende a aumentar o imposto de grandes empresas, ele pode representar até redução. Vamos entender um pouco mais. A gente tem aqui essa proposta, né, com a Petrobras na mira. Aliado de Lira propõe tributo de até 20% para grandes empresas. A medida seria aplicada para todas as empresas com lucro superior a 10 bilhões. Eu sou contra esse tipo de coisa, embora tenha alguns argumentos corretos, muito do que a gente vai ver aqui é errado, né? Então, essa proposta ela pretende equalizar o CSLL, né, que levando aí para 20%, né, dependendo do ganho da empresa. E hoje ela está em 9%, mas tem setor que paga mais, como por exemplo os bancos pagam 21%, mas puxa, quem tem dó dos bancos, né? O mercado já está regulado para isso, né? Então hoje 21% nos bancos, as ações não financeiras aí, por exemplo, seguradoras em 16%, e ele quer nivelar pelo lucro das empresas, ou seja, pagaria 15% aí as empresas com lucro de 10 a 30 bilhões e acima de 30 20%. Cara, isso aqui parece ser um projeto para mirar na Petrobras, né? Mas eu já vou falar das empresas que devem ganhar ou não, né? Então vamos dar uma olhada, né? Então vamos entender aqui que de 10 a 30 vai pagar 15, né? E acima de 20 vai pagar 20%. Hoje os bancos pagam 21%. E aí quando a gente tenta entender um pouco aí o impacto nas empresas, é uma confusão que não dá para ser feito da noite por dia. A gente veria então o Banco do Brasil, que hoje está com um lucro aí acima de 20 bilhões, seria taxado no máximo em 20%, hoje está em 21%, diminuiria 1%, mas como esse 1% aí seria teoricamente provisório, então é como se no longo prazo não mudasse nada, né? Ele continuaria na casa dos 20%, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Santander, os bancões aí manteriam praticamente aí em linha, né? E aí surge uma outra questão, será que essa tabelinha vai ser atualizada pela inflação? Se não for, aí caga tudo, né? Enfim, é uma preocupação extra também isso, mas nos bancões não mudaria muita coisa. A gente começa a ver mudança quando a gente pega os bancos menores. O Banco ABC, vixe Maria, seria extremamente lucrativo. Ele tem hoje uma taxa aí de 21%, iria mudar para 9%, porque o seu lucro é abaixo de 10 bilhões. E eu acho isso uma mudança muito grande, embora tenha esse banco, eu acho isso aqui muito confuso para o mercado, né? A gente vê aqui então o Banrisul também teria uma redução astronômica, né, de 21 para 9. Então, eu acho que essa lei aí não deve ser aprovada, não. A gente vê que as seguradoras também seriam muito beneficiadas com o imposto aí de 16%, os seus lucros não passam de 10%, seriam aí também indo para 9%, um belo de um declínio, né? Eles também têm uma taxa de 1% adicional no momento, mas enfim. E aí, ainda bem, pelo menos, que as elétricas não seriam taxadas nesse momento. Nós teríamos, então, a maioria delas aí abaixo de 10 bilhões, se não me engano, todas, tá? Então, vamos Taesa, Transmissão Paulista, Copel, Engie, Energias do Brasil, Alopar, elas não têm lucro acima de 10 bilhões, então não mudaria nada para elas, continuariam na faixa dos 9%. E a gente vê aqui Cosan, e aí a gente volta para aquela questão, ou no momento ela não seria taxada, mas o seu lucro tende a aumentar, então em algum momento ela aumentaria de 9 para 15, já não ia gostar. E aí tem aquela questão também, essa tabelinha vai atualizar? Se não for atualizar, ele lascou para várias empresas, né? Essa é uma preocupação constante minha, né? E aí nós temos a Petrobras, o alvo aí de todo esse movimento, né? Que seria amplamente taxada. Teremos a Vale, que sairia aí apanhando por tabela, né? Também amplamente taxada. E aí nós teremos outras empresas também taxadas, como a JBS, e várias empresas aí na bolsa gigantescas, tendo esse imposto aí aleatório do nada, saindo de 9% para 20%, e algumas vão passar para 15%. Eu não gosto desse tipo de mudança, torna o Brasil extremamente aí imprevisível, né? E aí então está a ideia, né, do Hugo Leal de fazer essa confusão tributária. Eu não gosto dessa ideia. Enfim, né? Deixe nos comentários se você é a favor ou contra disso. Um abraço.